Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 2, Fluminense 0, partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite a todos. A gente inicia a coletiva pelo repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Tony Mota, Rádio Assunção, parabéns por essa vitória. Eu queria já saber de você o que é que você tira, né, de proveito dessa vitória, o que é que ela representa para todo o grupo do Ceará, porque vale mais do que esses 3 pontos, né? Valem muito mais coisas. Agora, além dessa sua visão sobre essa vitória, eu queria que você também analisasse a situação que o Ceará vai ter no final dessa temporada. O Ceará não está na Copa Libertadores, mas ele vai enfrentar o vice e vai enfrentar também o campeão. Não necessariamente nessa ordem. Como é que você analisa também esses jogos finais do Ceará? Bom, boa noite a todos. A vitória muito expressiva, né, contra um grande adversário, uma equipe que foi semifinalista, né, do Mundial há 3, 4 meses atrás, com grandes jogadores. Foi o campeão da Libertadores há 2 temporadas atrás. Então, uma vitória bastante expressiva, né, e principalmente no sentido de dar uma resposta para nós mesmos, né? No sentido em relação à última partida, que a gente fez um jogo muito abaixo, né? O ganhar e o perder é do futebol, né? Mas a forma que a gente perdeu lá no Rio nos incomodou muito, incomodou muito os atletas, e a gente precisava dar essa resposta, porque esse Ceará que jogou hoje é o Ceará que a gente está acostumado ao longo da temporada. Naturalmente vai ganhar, vai perder, o torcedor quer que ganhe sempre, a gente também quer, mas nem sempre é possível. Mas essa entrega, essa dedicação que a equipe apresentou durante todo o jogo é de suma importância, né? Então foi altamente dominante do primeiro ao último minuto. Talvez só no início do segundo tempo ali o Fluminense conseguiu rondar nossa área ali, mas tirando isso, o Ceará no primeiro tempo dominou o tempo todo, segundo tempo, principalmente depois da expulsão. Então acho que foi uma partida brilhante nossa, padrão daquela que foi contra o Santos, né? Que a gente venceu também por 3-0 aqui, jogando bem. Esse tem sido, de um modo geral, algo que a gente está sempre buscando. Em relação aos jogos finais, a gente tem que ir passo a passo, não dá para pensar lá na frente, é pensar sempre no próximo jogo, e é assim que a gente tem feito, né, desde o início. Professor, o Alisson, canal da Luiz e TV Editora Dinâmica, queria que você falasse um pouquinho sobre as mudanças, né? Marcos Vitor retornando, e aí você optou por Pedro Henrique e o Sobral, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê, né? Porque o time evoluiu muito fisicamente, acredito, com esses jogadores, mas melhor você explicar um pouquinho sobre as mudanças. Um pouco de tudo, né? Um pouco no sentido de uma sequência pesada, você tem que rodar o elenco, característica de atleta, estratégia de jogo. Então, o Marcos Vitor, naturalmente, já tinha adquirido a condição de titularidade, ficou fora por lesão. Então, essa semana ele foi liberado e ficou à disposição para jogar, uma volta meio que natural nesse momento. Sobral, a gente queria um pouquinho mais de força, né, fazer aquele box-to-box ali, que ele consegue fazer. A gente sentiu a falta desse jogador com essa característica lá no Rio, né, é o que eu sempre falo, nossos volantes têm características diferentes, né, o Dieguinho está voltando, veio hoje, tinha até pretensão de colocá-lo um pouco, mas ele ainda, esse retorno dele um pouco abaixo em relação ao Marcos Vitor, então por isso a gente não conseguiu colocar ele para jogar, mas de uma certa forma o Sobral, ele tem essa característica de marcar um pouco mais alto, ele tinha função de marcar o Lima e em alguns momentos saltar a pressão, né, junto com o Vina para pressionar a saída de bola do Fluminense, e fez isso muito bem. O PH, a gente já queria ele um pouco mais próximo do Pedro Raul, né? Ele já tem essa característica, ele é mais um segundo atacante, os outros, Fernandinho, mais extremo. Então, por isso que dentro daquilo que a gente avaliou em relação ao Fluminense, foi mais em cima dessa situação. Aqui, Léo. Boa noite, parabéns pela vitória. André Carvalho, FM Conexão 70. Hoje, aqui na Arena Castelão, você venceu não apenas o Fluminense, mas também um elenco grande, um elenco de um poder aqui estive elevado.
mas o Ceará também se superou também nesses jogos, e eu vi um jogador que tem crescido muito. Eu queria saber de você, o apoio que você dá, que a comissão técnica dá, principalmente a Vinícius Zanocelo. Foi um jogador hoje praticamente impecável na marcação, na cobertura das laterais. Eu queria que você me falasse do apoio que a comissão dá a um jogador que entra principalmente uma responsabilidade de substituir um titular. Bom, o Vinícius, ele chegou um pouco abaixo fisicamente, né? Estava um tempo sem jogar, assim como o Vina. Claro que o Vina um pouco mais. E eles fizeram um trabalho, né, de toda a comissão de condicionamento físico dele. Aos poucos ele foi buscando seu espaço dentro dos treinamentos, os poucos minutos que ele foi entrando nos primeiros jogos, e foi nos agradando. Uma característica diferente, como você mesmo frisou, ele fez uma grande partida, marcou, jogou, distribuiu bem o jogo, preencheu bem o setor de meio campo, né? E acima de tudo, um setor que a gente tem grandes jogadores com características diferentes, que é o Richardson, o Lourenço, o Lucas Lima, que não veio para o jogo, mas também é um baita jogador, o Dieguinho, que está machucado. Então, realmente, ele tem sido muito importante. É um jogador que a primeira opção de passe é sempre para frente, buscando achar o atacante, o meia, né? Além de ter muita entrega e proteção na entrada da área. Então, realmente, nesse momento, tem sido muito importante a presença dele em campo. Boa noite, professor. Germano do Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória de hoje, que após esse triunfo, o Ceará entra na zona de classificação para a Sul-Americana, né? E eu queria saber quais pontos você acha importante para que o clube venha tendo ainda resultados positivos e levando em consideração que o próximo jogo é um clássico rei, né? Então, quais são os pontos essenciais que você acha importante para que a equipe venha tendo esse resultado positivo dentro de campo? O campeonato é muito difícil, muito equilibrado, sempre enfrentando grandes equipes já montadas há bastante tempo, né? Como eu sempre pontuo, nosso time foi um time montado praticamente para essa temporada, mais de 65% chegaram esse ano. Então a gente vai ter sim algumas oscilações dentro dela, mas de um modo geral tem sido muito consistente, né? Em momento algum a gente frequentou a zona do rebaixamento. É claro que a gente o primeiro objetivo a permanência, sempre deixo isso claro, mas a gente fica feliz de estar frequentando esse meio de tabela, quem sabe, né, chegar numa melhor posição possível na reta final aí. E o próximo jogo é sempre um jogo diferente, um jogo especial, né? A gente já tem uma certa tarimba nesse tipo de jogo, já participei em outras praças também, nós temos um elenco também bem experiente, mas sabe que cada jogo, cada clássico tem as suas nuances, as suas particularidades, então a gente tem que se preparar para esse de uma forma distinta, né? Porque são momentos diferentes na temporada. Boa noite, Condé. Pedro Caraiada aqui do Bora Pro Racha, Vozão. Foram 2 jogos bem diferentes, né? Praticamente uma partida de Copa, de ida e volta, com 2 posturas também completamente diferentes. O Ceará, acho que hoje teve sua melhor partida no campeonato, talvez até mais que o Santos. E aí a gente tem o Vina hoje fazendo sua primeira assistência, o Sobral, que entrou de novo titular, que tem uma característica mais próxima ali do Dieguinho, né? Que é um jogador que defende e ataca muito bem. Mas, assim, o Marcos Vitor também voltou jogando muito bem, mas eu queria saber de você o que é que você vê para essa mudança, né, de postura tão grande entre o jogo da quarta-feira e o jogo de hoje, né, onde o Ceará venceu e convenceu, e espero que isso sirva também para a torcida chegar junto no jogo contra o Fortaleza, que é um jogo fundamental, né? Um pouco de tudo. Nós saímos para jogar 2 jogos fora, né? Saímos para jogar contra o Atlético, fizemos até um bom jogo contra o Atlético, acho que a gente merecia uma sorte melhor, tivemos boas situações, depois é uma viagem desgastante de volta para o Ceará e depois viajamos de novo para o Rio, acho que o desgaste pesou na partida, animicamente a gente um pouco abaixo, mas assim, hoje, se você fizer um apanhado dos 2 jogos, né, eu acho que a gente foi melhor, né? O Fluminense foi um pouco melhor que a gente no Rio, mas hoje a gente foi muito melhor que o Fluminense jogando em casa. Então, isso que nos deixa feliz pela postura da equipe e, com certeza, para essa reta final de campeonato, principalmente chegando jogos importantíssimos, a gente tendo essa postura que a gente teve hoje, né, nos anima bastante.
Aqui, Condé, boa noite. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Ali, antes do jogo, na coletiva, na entrevista pré-jogo, você falou um pouquinho sobre o ataque, né? Sobre a questão de aproveitar as oportunidades. Hoje, a equipe conseguiu aproveitar e o Pedro Raul voltou a marcar, porque é importante ter essa confiança do camisa 9. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre ter o Pedro Raul novamente balançando as redes. E antes de um jogo, não tem como não mencionar o Clássico Rei, que vem aí na quinta-feira, aumentar a confiança da equipe de uma maneira geral para esse jogo tão importante. Sem dúvida, a gente fica feliz. Nós temos assim uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, né? Muito também em razão dos jogadores de frente participarem da fase defensiva, então equilibra muito o nosso setor defensivo. Então a gente incomoda que a gente ficou 3 jogos sem marcar, mas assim o Pedro vem fazendo uma boa temporada, fica esse período aí sem marcar, acaba incomodando todo mundo, mas a gente sempre passou muita confiança para ele, sabia que em algum momento ele voltaria a marcar. A gente pega grandes jogadores aí, o Hulk ficou com um jejum muito grande sem marcar, o Memphis também no Corinthians está um bom tempo sem marcar, é do futebol. O principal é a performance, né? No último jogo contra o Fluminense não conseguiu performar, né? Não só ele, como muitos outros jogadores. Às vezes, de repente, a questão não consegue fazer o gol, mas o nível de competitividade e participação, né? Ele tem que ser grande. Então, hoje foi não só dele, como de todos os atacantes. Galeano, que também vem fazendo um grande campeonato, né? E o Pedro Henrique em alguns momentos, Fernandinho. Então a gente tenta extrair o melhor de cada um em determinado momento. O Clássico Rei, como eu pontuei, sempre um jogo muito especial, né? Um jogo que todo mundo gosta de jogar, mexe com a cidade, né? Temos o máximo respeito pelo rival, mas vamos procurar fazer o melhor possível para que a gente possa mais uma vez sair com resultado positivo. Condé, boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, queria que você falasse sobre Marcos Vitor, né? Retorno dele, ele muito bem. Você falou, mas falou muito en passant. E aí queria que você chegasse na questão do Clássico Rei, que você já falou 2 vezes, mas numa outra vertente, Clássico Rei chegando em alta, chegando depois de voltar a vencer no campeonato. É diferente. E uma coisa que você sempre contou aqui, o apoio do torcedor. Esse ano, pelo Brasileiro, já jogou um Clássico Rei, o Ceará inclusive venceu. Mas ali a torcida, por decreto, era minoria, porque é um percentual do estádio que ela tem direito por não ser mandante. Dessa vez, por decreto, é maioria, porque é a mandante do jogo. O quanto isso é importante? Bom, o Marcos Vitor, ele é um jogador de muito potencial e que vai alçar grandes voos, não tenho a menor dúvida, né? O zagueiro, todos os predicados que você espera de um zagueiro, ele tem, né? Ele tem velocidade, ele tem boa técnica, boa construção de jogo, boa bola aérea. Então, é um jogador muito capacitado e tenho certeza que vai alçar grandes voos aí, desde que ele tenha, né, a cabeça no lugar, né, focado ali na carreira. E que bom que o Ceará tem, nesse momento, esse jogador. Em relação ao Clássico, realmente um momento onde as duas equipes, né, a gente precisava dar essa resposta de vencer. A gente vem fazendo um bom campeonato, mas estava com uma sequência incômoda aí, de 3, 4 jogos sem vencer, e a gente conseguiu vencer e vencer com propriedade hoje. Então a gente chega com confiança, a gente sabe que o rival também a gente está acompanhando, cresceu nesses últimos jogos, então tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, mas a gente com certeza conta, né, espera contar mais uma vez com o apoio do nosso torcedor, que fez a diferença nos primeiros clássicos da temporada. A gente espera uma presença de público, com uma grande participação, né, porque é um jogo muito, muito especial por tudo aquilo que ele representa. Boa noite, sou Exaú do Lance. Queria te perguntar em relação à ponta esquerda do ataque, porque nos últimos jogos, principalmente desde a pausa para o Mundial, a gente já viu lá o Fernandinho ser titular, a gente já viu o Paulo Baia e o Pedro Henrique. Queria te perguntar quais as características de cada um principais que você enxerga e qual a importância de ter esses perfis diferentes para a posição. A gente tenta sempre equilibrar a equipe e, ao mesmo tempo, explorar o que o adversário tem de dificuldade e a característica de cada jogador. Então, os 3 têm características diferentes, né? Fernandinho é mais driblador, Pedro Henrique mais definidor,
O Baia um pouco dos dois, além de ter um bom chute de entrada de área, uma boa bola parada. Então são jogadores assim com características diferentes, mas que a gente tenta explorar o melhor de cada um em determinado jogo. É claro que também a gente sempre tenta respeitar o momento do atleta, mas nesse momento, como assim a gente tem um equilíbrio muito grande ali pelo lado direito, Galeano, Pedro Raul na referência, é o setor que a gente roda um pouquinho mais, é realmente esse setor esquerdo. Beleza, professor, muito obrigado a todos.